Bom dia, clã. Eu estou aqui hoje para falar de Apocalipse. Né? Ao longo da história, tiveram muitas expectativas de apocalipses, como, por exemplo, na virada para o ano 1000, na virada para o ano 2000, quando passou o cometa Halley, quando passaram outros cometas ao longo da história, como no ano 1000, né? E também porque na Bíblia se dizia: a 1000 chegarás, de 1000 não passarás. Então, existe toda uma questão de apocalipse na nossa história, né? Mas a gente está vivendo tempos em que toda hora isso está no inconsciente coletivo, né? Apareceu no céu esse ano balões, as pessoas não sabiam se era OVNI, se era da China, se isso é um sinal do fim dos tempos, né? A história de que vai passar um outro cometa aí, né, que está próximo, e que é o Apophis. Também a questão, até o Whindersson Nunes fez uma comédia no Netflix que se chama Apocalipse, né? E se está em voga esse assunto. Eu queria falar de um apocalipse mais antigo. Para começar, eu queria falar do apocalipse da Babilônia. Na Babilônia, houve um apocalipse, que a destruição de uma sociedade pode ser um apocalipse. Há pessoas, teólogos, que dizem que Mateus é um livro que fala bastante de um apocalipse, mas que não seria o apocalipse fim dos tempos como o livro do Apocalipse de João, mas seria um apocalipse no sentido do fim daquela sociedade 70 anos depois em Massada. E o apocalipse da Babilônia, né, que vai gerar o fim não só daquela sociedade, mas o fim até mesmo do seu livro da criação. Fechou um ciclo. Tinha o Enimeluche, que era o livro de como o mundo tinha sido criado segundo a religião da Babilônia. E aí você fecha essa sociedade, inclusive acaba a sua visão de como seu mundo foi criado, ela não está mais no mundo. É muito interessante que a gente só sabe que existe o fim do mundo porque alguém sobreviveu para contar o fim daquele mundo, né? Quando todo mundo morre, não existe o fim daquele mundo, porque ninguém contou aquela história. Por exemplo, a gente diz que a Atlântida foi um fim de mundo, mas quem escreveu sobre aquela história, né? A gente tem aí poucos registros, um registro grego de Platão, que vai falar do fim da Atlântida, que a Atlântida existiu. Se não sobra ninguém para registrar o fim do mundo, aquele fim de mundo não existiu. Vem comigo, então, para mais uma história secreta. Se não se inscreve, de tocar aí o sininho, compartilhar, porque botar aí hashtag Saber é Poder, que é a nossa hashtag. E se você gosta das minhas histórias, você vai gostar dos meus livros. Esse ano eu vou lançar 2 livros. Vai lá no Linktree/Patrícia Deluna. É de graça, não custa nada. Você não vai ficar recebendo mailing, você só vai receber coisa boa quando acontecer. Então, se inscreve para receber os livros em pré-venda com desconto. E vamos para o nosso História Secreta. Esse roteiro que eu vou falar, ele é tradução da revista Appendix, com inserções e comentários meus, né? Então, assim, a Babilônia, tendo emergido um assentamento agrícola no fim do Neolítico, os cidadãos de Ur se alimentavam de cevada, cebola, trigo cultivado no solo negro das planícies do Golfo Pérsico. À medida que seu poder crescia, seus vizinhos que foram conquistados, enviavam ouro, lápis-lazuli, incenso, ovelhas, escravos como tributo. Inclusive, no museu em Berlim, tem até uma foto que eu tirei em frente às muralhas, a um pedaço da muralha da Babilônia, que é feita de um azul que eu acredito que seja lápis-lazuli, não tenho certeza. Os reis de Ur aplicavam o mais antigo código de leis conhecidos, prescrevendo regras para tudo, desde casamento de escravo até punição, acusação de feitiçaria. Os escribas de Ur criaram alguns dos primeiros registros conhecidos, inclusive uma das minhas autoras prediletas é uma autora de Ur. Vou pegar aqui o livro para mostrar para vocês. No final, vou mostrar o livro que fizeram, Roger Mello fez com ilustrações, que é esse texto de uma das primeiras poetisas da humanidade. E também os primeiros livros escritos são de Ur, são da Babilônia. Né? As primeiras histórias que a gente tem registro em pedra, né? Não seriam livros, seriam registros de escrito, de histórias. Então, assim, também vocês que têm interesse, entrem no Clube do Livro, que até o final do ano a gente vai ler esse livrinho pequenininho que eu vou mostrar aqui para vocês, que é esse livro que um dos primeiros livros registrados da humanidade. Eles fizeram uma adaptação super bonita, colorida para criança, que tem que ter 10 páginas. E a gente lê coisas super diferentes no Clube do Livro. As pessoas ficam me pedindo para fazer coisa, eu faço coisa, vocês não vão lá, não se inscrevem na coisa. A coisa custa R$10, que é para as pessoas fazerem comunidade e se inscreverem. Só não dá para ser de graça, que eu tenho que pagar o Hotmart, tenho que pagar as pessoas que vão gerir isso. Mas é quase de graça, então vai lá e se inscreve, né?
Então, alguém, voltando aqui a Ur, né? Como eu falo para o meu filho, areia da fina, areia da grossa, areia me leva para o mundo da história. Então, alguém poderia fazer um argumento de que Ur inventou a civilização ocidental. Em 2004 a.C., soldados do Império de Elam, no atual Irã, invadiram fortificações da cidade, mataram, escravizaram os seus cidadãos. Uma coisa muito interessante, no Iraque, na atual Mesopotâmia, né, na margem do Eufrates, teve, quando o Saddam Hussein foi preso, isso gerou uma série de teorias da conspiração, porque eles dizem que foram retirados dessa região muitas obras de arte que algumas pessoas acreditam que seriam tecnologias espirituais, né? Que seriam tecnologias antigas também, e que artefatos babilônicos foram roubados no momento da guerra. Inclusive, a gente vai ler sobre isso no Clube do Livro, que eu vou pesquisando várias histórias ao mesmo tempo, e acaba que eu vou priorizar, sabe? Eu estou pesquisando ali, aqui, sul da França, Israel, na Mesopotâmia, os índios ali nos Estados Unidos, e aí, na medida que as pessoas vão aparecendo na minha vida, trazendo as informações, eu vou abrindo janelas de pesquisa, mas eu tenho que depois, agora eu vou fazer primeiro esse livro aqui, eu vou focar nisso primeiro. Então, eu estou compartilhando com vocês não só o meu livro, não, a experiência do livro, ir lá conhecer as pessoas, essas pessoas fazerem parte do livro como personagens, e os pesquisadores. Então, fiquem ligados no Clube do Livro e aqui no canal, que é a forma da gente compartilhar essa jornada que vira um livro, que é uma vivência, né? Através de histórias, que eu sou uma cantante. Vocês sabem que é uma cantante? Uma contadora de histórias. Eu sou Sherazade, moderna, né? Porque a Sherazade, ela tem a fuga pelo lúdico, né? É a fuga pela contação de história. Onde a gente fala disso, voltando aqui para essa janela, né? Para os habitantes de Ur, o que aconteceu ali foi um apocalipse. Era o fim do mundo que eles conheciam, né? A pandemia não foi um apocalipse? Foi o fim do mundo como a gente conhecia ele, não foi tanto assim. Naquele momento que o mundo parou, né, que não pode botar música aqui, senão botava até a música do Raul, o mundo parou, o dia que a Terra parou. A Terra parou, o mundo como a gente conhecia deixou de existir brevemente, depois se reorganizou, mais digital, mas se reorganizou. Mas, assim, não chegou a ser durante a pandemia, era um apocalipse, porque o mundo como a gente tinha conhecido estava parado, né? Só que no caso de Ur deixou de existir mesmo, né? Passou a ser uma outra civilização depois disso, né? Então, como a gente sabe desse apocalipse? A partir dos cidadãos que vão produzir poesias, que vão registrar um lamento de como o seu mundo era, né? Os sobreviventes fizeram registros de histórias de heróis, poemas, sempre são sombrios, assustadores, violentos, com tom nihilista. Esses registros, muitos deles têm um ar noturno, né? Que falam pedaços de barro em chamas, falam de cidadãos aterrorizados, agachando-se na parede, os elamitas mastigando-os como uma matilha de cães, entre aspas, esses são trechos, tá? As lacunas e espaços destruídos no próprio texto refletem o apagamento da sociedade de Ur. A gente pode pensar também que aqui no Brasil aconteceu o apagamento de muitas sociedades indígenas, né? Que se acabaram. Na medida que os portugueses chegaram, se acabaram em função de guerras biológicas, em que você dava roupas para os indígenas pegarem varíola e morrerem, outros que foram sendo exterminados mesmo, foram escravizados e as suas sociedades se dissolveram. E porque a gente pensa em Apocalipse, a gente pensa assim, Atlântida, acabou tudo, não sobrou nada, né? Inclusive, o Clube do Livro esse mês, o Jefferson, que é o roteirista do Mundo Proibido, ele vai falar sobre a relação entre as Amazonas da mitologia, o rei Atlas da mitologia e a Atlântida. Muito interessante. Ele vai analisar as Amazonas e de diversas perspectivas. A gente está lendo essa matéria esse mês no Clube do Livro. Tem aí o link na bio. Outra coisa interessante é que as línguas que deixam de existir quando acaba uma sociedade, quando acontece um apocalipse. A gente fala, por exemplo, tem um estudo hoje que diz que 70 mil anos atrás existia uma civilização na Índia que foi destruída e provavelmente por cataclismas, né? Mas essa língua não existe, registro não existe. É como se o apocalipse ele não existisse. Então, os estudiosos dizem que a língua de Ur ela era isolada. A língua de Ur não é o que existe no Iraque hoje. Ela é uma língua sem parentes conhecidos e sem falantes modernos, né? O que aconteceu
apesar do gaélico na Inglaterra ser um descendente do celta, a gente teve uma destruição, uma dizimação da sociedade celta. E aqui eu estou falando Apocalipse, gente, de dois pontos de vista. Tem o ponto de vista de aquela sociedade acabou, tipo Atlântida, e tem um Apocalipse que a gente vive na destruição, por exemplo, em Massada, 70 depois de Cristo. Aquela sociedade como eles conheciam acabou. A Babilônia, acabou até a língua, né? Nem a muralha ficou lá mais para contar a história. Então aquela sociedade acabou, isso também seria um Apocalipse, né? A língua de Ur era sem nenhum parente moderno, lá uma língua estanque que desapareceu. A gente tem todo dia línguas aí que desaparecem, mas às vezes desaparece a língua e você mantém a cultura, e quase nunca quando desaparece a língua consegue se manter a cultura. Por isso muitos povos vão brigar pela manutenção da língua. Inclusive o Mussolini, né, ele tinha um projeto de destruir as línguas que se falavam, os dialetos que se falavam na Itália, para fazer uma unidade italiana. Então, você hoje, muitos dialetos italianos se perderam, e com eles, muitas vezes, se perde um pouco da cultura local, né? Acaba que os mais idosos, que vão ser os bastiões daquelas memórias, daquela cultura, e aquilo vai se diluindo, então, assim, na sociedade. Põe aí nos comentários se você acha importante a proteção de línguas e de culturas que carregam todo um conhecimento ancestral ou não. Melhor é todo mundo falar uma língua só, o mundo todo, e é isso. Dizem que o Quinto Império seria sobre todo mundo falando português no mundo, né? Será que, como o inglês hoje a língua universal, português seria a língua universal? Será? Então, a gente pode pensar assim, se a gente pensa Apocalipse como o fim da existência, tipo Atlântida, escrever sua história se torna impossível, né? O que vão sobrar são resquícios, aí você vai ter algo em Platão, né? Ninguém fica para perceber nada que restou, né? Apesar de que você tem um local nas montanhas italianas, que eu vou escrever aí nos comentários o nome e botar o link, onde é um lugar que foi criado por físicos, e eles dizem que ali eles resgataram muitas informações de Atlântida, da Manhura. É um projeto dentro das montanhas da Itália, onde eles montaram vários templos da humanidade. É um lugar que é ecumênico. Vocês podem visitar o projeto e deixar aqui o que você acha desse projeto. Muito louco? Você acha interessante? Você visitaria esse lugar? É interessante a gente pensar, por exemplo, no caso da Suméria, existem homens e mulheres que vivem no antigo coração da Suméria, a província de Dikar, no Iraque. Aí eu não sei se fala D-H-I-K-R, se fala de Rikar ou Dikar. São descendentes diretos do povo de Ur, né? E eles estão onde estão as ruínas. Por isso, muitas vezes, quando tem guerra ali, é muito ruim, porque as pessoas fazem muito tráfico de arte, de relíquias, né? De relíquias arqueológicas. Esse é um grande problema, o tráfico internacional de relíquias arqueológicas, que eu já falei, a gente leu no Clube de Livros sobre o roubo de arte, porque é uma coisa que eu pesquisei bastante para o meu livro Rio de Vênus, que tem um personagem, uma das tramas do livro, que é o roubo de arte. Outra coisa interessante da gente pensar é como a destruição de uma civilização, a destruição de uma religião. Porque os adoradores de Marduk, Ahura Mazda, passaram a adorar os deuses estrangeiros, Yahvé, Alá, sobre as ruínas dos seus próprios santuários. A descrição apocalíptica escrita nas Lamentações de Ur era real. Apocalipse, no entanto, ela é uma palavra das que eu mais gosto na vida. Tem uma listinha de palavras assim que eu adoro. Essa é uma palavra ambígua. Ela deriva do grego apocalyptein. Não sei se fala assim, mas escreve T-E-I-N. Apocalyptein significa descoberta. Seu significado atual de desastre mundial é sustentado não por uma conotação moderna, mas antiga, né? Ele significando conhecimento ou iluminação, revelação. Um apocalipse é tanto um conhecimento quanto um descobrimento. É o fim da história, mas é também a revelação de novas formas de viver, de novas informações. Então, o apocalipse, ele enterra e ele desenterra. Como você vê Apocalipse? Como você vê essa possibilidade de apocalipse iminente quando tantas correntes, até cristãs, falam o tempo todo, olha, a gente está no fim dos tempos, olha os sinais, a gente está no fim dos tempos. Como você sente isso? Como o enterro de uma forma de vida, como o desenterro? Eu amo o livro do Apocalipse, é meu livro predileto, né? E aí as pessoas falam para mim, às vezes, você fica falando disso, é muito pesado. Gente, eu não sei, não consigo ver como pesado. Eu acho incrível, é o maravilhoso de Deus em ação, né? Não consigo ver como pesado.
é pesado no sentido, se acontecer literalmente o que está escrito ali, sim, mas tem um monte de coisa já pesada acontecendo na Ucrânia, um monte de estupros, uma guerra pavorosa, tem já um monte de coisa pesada, né? Para mim, o Apocalipse, ele funciona no sentido da pandemia, por exemplo, de revelar como é que a gente vem vivendo, de como é que a gente precisa construir uma nova terra. Ele vem no sentido de trazer luz sobre esses horrores, tipo a guerra da Rússia e da Ucrânia, e escravidão acontecendo no sul do Brasil, e ao mesmo tempo em que ele revela esses horrores, na Bíblia, o Apocalipse, ele fala dos horrores, mas ele fala da possibilidade de construir um novo, que seria uma visão milenarista, né? E isso, para mim, não é assustador. E para você é assustador? Um outro tipo de... A gente vê um Apocalipse sob uma perspectiva do indivíduo e não da destruição de uma sociedade, quando a gente fala, por exemplo, de um culto, Heaven's Gate, que em 1997 ia passar um cometa, eles acreditaram que todo mundo ia morrer, mas que eles iam se salvar se eles se suicidassem. Então é um suicídio coletivo, mas uma pessoa decide que ele não vai se suicidar. Por quê? Porque ele tem que contar para as pessoas que sobrarem sobre a crença deles, né? E ele não se mata e faz esse papel de contar sobre essa crença. Isso acontece por causa da passagem de um cometa. Então, vamos falar um pouquinho aqui de passagem de cometas e do medo da gente acabar o mundo devido a um cometa. Com o Apophis passando, você dá um Google aí, vai ter milhões de comentários sobre o Apophis no YouTube, por exemplo, há um medo, porque a gente tem uma das hipóteses da destruição dos dinossauros teria sido a queda de um cometa. Então, tá ali no nosso inconsciente coletivo essa ideia de que, olha, pode bater aqui um cometa. Então, gente, os cometas, eles começaram a aparecer muito antes de Cristo, a observação deles no céu. Eles sempre associavam isso a quebrar a harmonia do céu, e por isso eles seriam maus presságios. O próprio Aristóteles achava que eles eram emanações da própria atmosfera da Terra, né? Na Idade Média, achava-se que era a mão de Deus vindo se vingar e que eles causariam fenômenos como terremotos. Inclusive, no ano 1000, a expectativa da passagem do cometa foi encarada como um possível apocalipse, por causa também da passagem da Bíblia, de 1000 não passarás, e aí eles achavam que aquilo era um motivo para ir até Jerusalém. E assim foi pregada a primeira cruzada, que não foi templária, não foi feita pelos cruzados, é a de Pedro o Mendigo. Uma série de pessoas saem indo para Israel sem nada, matando no caminho, roubando, porque eles achavam que o mundo ia acabar e eles queriam estar em Israel quando o mundo acabasse. E assim foi feita a primeira cruzada, né? Inclusive com um pregador, que era um pregador que falava também da passagem do cometa. Hollywood fala bastante da passagem dos cometas, inclusive num filme recente, né, do Leonardo DiCaprio, que vai falar exatamente da nossa destruição por um cometa, né? Tanto os sobreviventes de Ur como o sobrevivente de Ângelo da Heaven's Gate, como qualquer outro sobrevivente de qualquer apocalipse, né, seja da destruição de uma cidade ou da destruição de uma civilização, ele vai ser também a testemunha, né, no seu ato de testemunhar, da sua vida dividida entre o fim do que existia antes e do começo do que vai existir depois. Nós somos um pouco sobreviventes do apocalipse, da pandemia, né? De saber o que tinha antes e o que veio depois. Em 1811, teve a passagem de um cometa, que gerou uma série de rebuliços. O Joseph Smith, fundador da Igreja Mórmon, fala o seguinte, entre aspas: eu me levantei e vi, para minha grande alegria, as estrelas caírem do céu. Eles caíram como granizo, um cumprimento literal da palavra de Deus registrada nas Sagradas Escrituras, um sinal seguro de que a vinda de Cristo está próxima. Diários de Joseph Smith, 1833, em referência à grande chuva de meteoros, né, que no caso não são os cometas, são os meteoros. Os astrônomos no outono de 1811, olhando para o noroeste após o pôr do sol, teriam visto um objeto luminoso e nebuloso, cuja luz parecia aumentar a cada noite que passava, né? Um jornal de Ohio relatou ele como sendo, o artigo alertava que cometas como esse eram geralmente acompanhados de marés e tempestades extraordinárias, o que não aconteceu, mas o que não deixa de ser a expectativa de muitas pessoas que comentam como será a passagem do Apophis. Muita gente acha que o fato dele passar muito perto pode gerar uma série de cataclismos. E você? O que você acha da passagem do Apophis? Vocês sabem alguma matéria científica sobre o Apophis? Porque tem muita pouca coisa que está sendo divulgada científica, né? O que a NASA já tem? Eles botaram uma sonda lá, ou estavam próximos de mandar uma sonda para o Apophis, que chamava até Osíris, né? Porque um é o deus da destruição e o outro da ressurreição. Olha que coisa simbólica. E essa sonda é passar mensagem
mensagens sobre o Apófis, inclusive para calcular a rota dele. Eu não sei se existe já alguma coisa divulgada em revistas científicas, se alguém souber, comenta aí. Do outro lado do Atlântico, né, na Europa Ocidental, os soldados vitoriosos do Império Francês louvaram a aparição celestial como Le Comète de Napoléon em 1811, o cometa de Napoleão, que teria marcado o ápice do poder de Napoleão. E ele aparentemente considerou que o cometa era um sinal de favor divino para ele, Napoleão. Já sempre foi meio maluquinho, né? Por isso que sempre no hospício tem alguém que acha que vai ser Napoleão, porque tinha ali uma coisa de grandeza, né? Quase maníaca, mas que ele conseguiu usar toda essa ideia dele de grandeza, ele conseguiu materializar de certa forma, né? Quando a loucura acha caminhos para construir coisas na realidade. Ele sempre teve uma certa visão de grandeza para ele mesmo. E é discutível se o aparecimento do prenúncio cósmico, que seria o cometa, realmente teria influenciado a decisão de Bonaparte de montar a sua desastrosa conquista da Rússia, porque aquilo teria dado para ele uma ideia de favor de Deus e talvez tenha dado para ele lá na crise maníaca dele a ideia de que agora vou conquistar a Rússia, porque foi uma estratégia péssima, né? Principalmente no inverno. Mas é pelo menos o caso que os contemporâneos dele acharam que sim. Para Pierre, o herói de Guerra e Paz, né, que monta uma tentativa mal sucedida, essa narrativa de Guerra e Paz, né, de assassinar Napoleão, esse cometa vai pressagiar grandes mudanças. Sob a luz pálida, ele se apaixona e entra num reino de beleza. Um conhecido avisa Pierre sobre uma profecia apocalíptica de que nosso herói confunde com o aparecimento do cometa e do seu próprio futuro. Mas, na realidade, para o próprio Napoleão, o cometa se tornou mesmo um prenúncio de desastre, porque a campanha russa lançou nos meses seguintes seu fim. Matou 380 mil homens da sua força de 500 mil e levou à queda do Império Francês. Agora, por que não brindar essa nossa história com o célebre vinho francês do século XIX? Né? Quando Napoleão estava levando seu grande armê à ruína, os vinicultores franceses elaboraram uma célebre safra chamada o Ano do Cometa. E essa safra acabou rendendo uma das garrafas de vinho mais caras da história, já vendidas, o Chateau de 1811. E quem que chegou a alcançar 75 mil livros em 2011? Tem um livro sobre isso que eu queria ler no Clube do Livro, que é um livro que fala sobre o vinho mais caro da história. Claramente, os vinicultores que envelheceram essa safra famosa por sua longevidade, estavam ansiosos por um longo futuro, que alcançou 75 mil libras em 2011. Né? Bom, gente, eu já estou querendo investir aí na safra Apófis 2030. Né? Se tiverem aí alguma vinícola francesa que vocês conheçam, já põe aqui para a gente comprar a safra Apófis 2030. Quem sabe, se a gente sobreviver lá até 2050, a gente abre o vinho. Uma festinha do canal Histórias Secretas, né? Se nós estivermos lá, se Deus quiser, a gente abre um vinho. E para terminar, eu queria falar para vocês da Odisseia, do Apocalipse em Calipso. Calipso tem um vídeo com o Renato Kreis aqui, que é mitólogo junguiano, e a gente conversa sobre Ulisses em Calipso, sobre o magnetismo da ilha, de não poder chegar até a borda. Né? O nome Calipso vem da palavra Kaliptein, não sei a pronúncia. Quem tem aí um cursinho de grego, põe aí a pronúncia, que grego tem pais gregos, grega, para cobrir ou esconder. Kaliptein é para cobrir, para esconder. E, de fato, ela esconde Ulisses ali e ele não consegue chegar até a borda da ilha para sair da ilha. Ela era uma imortal oculta, uma trabalhadora mágica, uma detentora de conhecimento secreto que vivia sob a terra. Talvez originada como uma deusa primitiva da morte, seu nome vai compartilhar uma raiz que entrou no inglês medieval como descrição para a câmara de um monge. A raiz de Calipso, Kaliptein, ela vai também dar a ideia de cédula. É também antônimo da Calipso, esconde a palavra e revela a palavra Apocalipse.
Calypso, Calypstein, Apocalipse, né? Ela esconde e revela a palavra Apocalipse. Para levar notícias da Ilha Encantada de Calypso aos mortais, Odisseu teve que escapar, sobreviver e se lembrar, que é um pouco aquilo que a gente está falando, de que não existe Apocalipse se não existe um sobrevivente para contar a história do Apocalipse. As pessoas falam da destruição de Atlântida, e isso é um assunto oculto, de história oculta. Por quê? Porque não existe um sobrevivente que narrou a história de Atlântida. A gente tem alguma coisa em Platão, mas é só. Para levar notícias da ilha de encantada de Calypso, os mortais, isso aqui é mitologia, tá, gente? Estou dizendo que é história, não. Estou dizendo figurativamente. Odisseu teve que escapar, sobreviver e se lembrar. O mesmo acontece com todos os sobreviventes de apocalipses. Por exemplo, quem sobreviveu aos tsunamis que destruíram Noé seria um sobrevivente de apocalipse. Tem historiadores, arqueólogos, pesquisadores de Bíblia que dizem que aconteceu um grande tsunami na costa da África e que Noé seria um sobrevivente desse tsunami. E por que a gente sabe da destruição em Noé? Porque ele sobreviveu para contar. Ele saiu de lá, ele sobreviveu e ele lembrou, e ele contou. Conhecer a história de um fim de um mundo é sobreviver a ela. Isso é uma boa reflexão. Metaforicamente, escapar da ilha de Calypso é o processo que carrega a história esperançosa, sem fim, mesmo quando o fim da história é proclamado novamente por cada nova geração e cada nova cultura. Então, de certa forma, a gente viveu ali um apocalipse na pandemia, uma mudança, um shift grande de realidade, mas as pessoas que sobreviveram podem contar essa história. Se ninguém tivesse sobrevivido, não teria apocalipse. A gente seria só uma civilização perdida. A reflexão que eu acho mais interessante em Odisseu é porque eu acho que a gente vive apocalipses no macro, quando você vive a destruição de uma sociedade como Ur, quando acontece a destruição de Atlântida, quando existe a destruição de tsunami que destrói toda uma região e aquela região vai ser, às vezes nem vai ser perfeita. Tem regiões que foram destruídas e como essa cidade, civilização que existiu na Índia, ninguém sabe qual foi o motivo, cataclisma que destruiu, nem se tem notícias dessa civilização. Só existem alguns resquícios para dizer que ali existia uma civilização. E tem várias civilizações assim que os arqueólogos supõem que existiram na Terra com pouquíssimos resquícios. Mas existe também uma visão muito interessante que é desse apocalipse que a gente vive na nossa vida, né? Então, Odisseu, ele traz essa ideia de que a gente quer sempre ir para casa e que muitas vezes a casa que a gente quer deixar não é a casa para a qual a gente volta, porque ele saiu de casa, foi viver uma jornada e ali aconteceu um apocalipse. A vida que Odisseu tinha quando ele volta, ele já não tem mais. Ele teria que construir uma nova vida. Sua mulher já é mais velha, ele já é mais velho, seu filho já é um adulto, suas terras foram tomadas por uma série de pretendentes, então aquela vida como ele conhecia não existia mais. Ele vai ter que viver uma nova construção de vida ali, né? E essa ideia de que a casa que a gente volta não é a casa para a qual a gente voltou e às vezes a gente tem que voltar para um novo lugar que a gente tem que ressignificar, ela é a ideia da jornada do herói. Esse mês vai ter curso de jornada do herói e jornada da heroína. Eu vou começar pelo curso da jornada da heroína, que é mais específico, e depois eu vou fazer o de jornada do herói em seguida. A jornada da heroína e a jornada do herói, ela fala exatamente disso. Se você parte de um ponto, transforma a sua vida, você não volta mais, você não está mais igual para voltar daquele ponto onde você partiu. Então, gente, esse foi o nosso Histórias Secretas. Eu adoraria provar uma garrafa dessa de 75 mil libras da safra do Cometa 1811 e espero que todos nós possamos beber a safra do Cometa Apophis 2030. Até o próximo Histórias Secretas. Vão lá no link de Patrícia Deluna e veja no que você quer se inscrever. Vem ler com a gente no Clube do Livro. Vem se inscrever para receber os meus livros na pré-venda a partir do segundo semestre. Não custa nada, é de graça se inscrever. Não manda um monte de notificação, porque eu não tenho tempo. As pessoas ficam até me pedindo, manda mais coisa. Mas enfim, eu só mando mesmo quando vai acontecer alguma coisa. Então não vou encher sua caixa postal. Vai lá e se inscreve no link / Patrícia Deluna. Compartilha, porque #saber é poder. Até o próximo Histórias Secretas.